assunto de hoje, que é um assunto muito procurado, que vocês decidiram lá nos stories, é o quê? Que conteúdo ensinar para as turmas, né? Que conteúdo de música, como é que eu me organizo, de onde que eu tiro essas informações, como é que funciona isso? Qual o conteúdo que eu trabalho para cada série? Gente, essas dúvidas, elas são muito recorrentes e aqui eu vou focar no ensino básico, tá bom? Na escola mesmo, ensino regular. E por que que esse assunto ele é tão procurado? Por que que tem tantas dúvidas? É justamente porque o currículo da aula de música, ele ainda não está, como eu posso dizer, ele ainda não está configurado, ainda não está pronto. Então fica a cargo de cada instituição e pelo seu, sabe? Ir criando o seu. Então é por isso que a gente tem essa dificuldade de saber o que vai ensinar, qual conteúdo que vai ensinar. Por exemplo, primeiro ano eu vou ensinar o quê? Eu sei que tem muita coisa de música, porque o território da aula de música é gigante. Mas o que eu vou ensinar no primeiro ano? O que eu vou ensinar pro segundo ano? Pro terceiro, pro quinto ano? O que eu vou trabalhar? Eu sei os conteúdos de música, mas qual deles eu vou escolher? Como é que fica? Como é que a gente faz essas escolhas? E eu sei que essa é uma dúvida de vocês, porque essa foi a minha dúvida também há muito e muito tempo. Só quero lembrar aqui que a BNCC, ela não é o currículo. O que tem lá da BNCC falando de música não é o currículo, não é o que está lá que a gente vai trabalhar. Lá é um direcionamento para que um currículo seja construído, tá? É um direcionamento inicial. Então a BNCC, ela não é o currículo. Ela é só a base, tá? É só como se fosse uma estrutura. Dali que você constrói. Só que a aula de música, gente, ela é tão ampla, que às vezes fica difícil a gente fazer essas escolhas. Fica difícil a gente, como profissional, professor, escolher que conteúdo que eu vou ensinar, como é que eu vou ensinar esse conteúdo. Então hoje a gente vai focar aqui em quais conteúdos que você vai ensinar para o primeiro e para o segundo ano. E antes de falar quais conteúdos que você vai trabalhar primeiro e segundo ano, eu vou te explicar de onde eu tô tirando essas referências, como é que eu cheguei a essa constatação, de onde que eu tiro isso, tá bom? Então fica aqui comigo até o final que vai ficar tudo muito claro para você. Olha só, como eu falei, a aula de música, ela é extremamente ampla e extremamente rica. Então é possível a gente fazer música de várias maneiras. É possível a gente trabalhar música na escola com vários estilos. Se você quiser trabalhar apenas com temas, você pode trabalhar com tema. Por exemplo, vou trabalhar só com música folclórica. Se você quiser, você pode trabalhar o ano inteiro só com música folclórica, sabia? É uma escolha que você faz. Não, eu vou trabalhar por temas. Eu vou trabalhar música africana, eu vou trabalhar música indígena, eu vou trabalhar música alemã, eu vou trabalhar música dance, enfim, você pode trabalhar também por diversos estilos, se você quiser. Não, eu vou trabalhar só percussão corporal. As minhas aulas vão ser só percussão corporal. Não, as minhas aulas vão ser só... Eu não dou aula de musicalização em grupo, assim, é instrumento. Tudo isso, gente, é aula de música. E esses diversos formatos, eles são legítimos. Eles são ok, eles são possíveis, eles são maravilhosos. Mas a gente precisa saber por onde que a gente vai construir o nosso caminho como professor. E agora, como a gente tem essa enorme diversidade, como a gente pode trabalhar a música de diversas formas, o que a gente escolhe então? Como é que a gente prioriza? O que, isso aqui é importante, isso aqui eu preciso trabalhar, isso aqui não é tão importante assim. Como é que eu faço esse tipo de escolha? Para começar, existem dois grandes estudiosos, pesquisadores, que falam sobre essa questão de currículo da aula de música, de que conteúdo que você vai trabalhar com os seus alunos, dependente da série, tá bom? Então eu trabalho muito, eu amo, sou apaixonada, acho que isso traz muita clareza, esse autor traz muita clareza e é baseado nos estudos dele, nos livros dele, que eu até construo as minhas aulas, o meu planejamento, o meu curso, que é o MM da DI, Método Música da DI, é baseado nesse pedagogo, né? Eu gosto de chamar ele de pedagogo, que é o Kate Swaney, tá? O Swaney, que ele é da Inglaterra. E aqui no Brasil, a gente tem uma escritora, né, que foi aluna do Swaney, que é a Cecília França. Então a gente tem esses dois nomes, né? O da Inglaterra e aqui no Brasil, que trabalham com essa questão de currículo da aula de música, os conteúdos que a gente usa na aula de música, como é que ela se comporta no ensino básico. E aí eles criaram uma matriz curricular, certo? Eles criaram eixos que são importantes, baseados no quê? Baseados em documentos que a gente tem nos documentos educacionais, como os PCNs, que são os Parâmetros Nacionais Curriculares, baseado no SAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, baseado também no INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e também de outros livros que a gente tem aí educacionais e outros artigos científicos e materiais que já foram escritos. Então fizeram toda uma grande pesquisa e criaram a matriz
criaram aí como se fosse um currículo para dar o direcionamento para você e para mim, professor, de onde seguir. E é baseado nisso que eu vou te falar hoje quais são os conteúdos que você precisa ou que você pode se direcionar para você trabalhar aí primeiro e segundo ano, tá? Mas antes eu preciso falar para você deixar bem claro que a aula de música, musicalização, no ensino regular, no ensino básico, ainda está em processo de consolidação, né? Então ainda não está tudo pronto. Cada escola fica a cargo de fazer o quê? Um planejamento anual. E aí quando a escola não faz esse planejamento anual, quem vai fazer é o professor de música. Eu já falei isso em outras aulas, que isso é bom, isso é ruim, porque é um trabalho a mais que o professor de música tem que entregar isso pronto é a escola, mas é bom também que o professor ele tem liberdade para poder construir esse currículo da forma como ele se sente mais confortável para trabalhar, o que ele acha mais importante para trabalhar, porque ele tem o conhecimento técnico, ele é o professor de música. Quando a escola ela monta esse currículo baseado em sei lá o que, ou ainda quando não tem um direcionamento, aí quando chega isso para o professor de música, às vezes tem algumas sugestões da escola que são quase que impossíveis para o professor fazer, e aí a gente tem um pouco de problema. Se você passa por isso, me conta aqui nos comentários, tá? Para você ter noção, o ano passado, não, foi 2020, eu fui convidada por uma rede educacional, só que lá do Paraná, justamente para dar uma consultoria, porque eles estavam querendo formalizar o currículo da parte de musicalização para ter esse currículo sólido. Então, algumas escolas têm, né? Principalmente escolas de redes particulares. Mas isso não é na maioria das escolas. A maioria das escolas vai ter aula de musicalização. Beleza. O que a gente vai trabalhar? Não sei, mas a gente quer ter resultado, entendeu? Geralmente é assim. Mas a gente precisa ter esse tipo de clareza e que bom que você tá aqui hoje, porque eu vou te mostrar. Eu vou te explicar aqui agora como é que funciona, tá? Então, olha só. A respeito do que a gente trabalha como um todo, a gente tem grandes eixos, tá? Que é dentro dessa matriz curricular que eu já expliquei pra vocês. Se a gente pudesse pegar a aula de música e estruturar, assim, em grandes temas, o que não pode faltar, o que você vai trabalhar sempre. Desde a educação infantil até o Fundamental 1 e 2, que você vai trabalhar a vida toda, que é o que a gente estuda quando a gente vai aprender um instrumento, que é o que a gente estuda na faculdade, que é o que a gente estuda sempre a vida toda, que é o quê? Altura, duração, intensidade, timbre, aí tem a novidade, caráter expressivo, estrutura musical e notação musical. Tá? Então anota aí, ó. Esses são os temas principais que você vai sempre usar para poder ensinar, tá bom? O que vai diferenciar? Como é que eu vou trabalhar a altura do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano até sexto, nono ano, Fundamental 2? É o quê? É o grau de dificuldade, certo? É o aprofundamento desse tema, tá? Então a gente vai trabalhar sempre os parâmetros sonoros, que eu gosto de chamar de materiais sonoros, porque é o Swan que trata dessa forma, materiais sonoros. Mas nada mais, nada menos é do que a altura, duração, intensidade e timbre. E aí o que a gente adicionou aí também é o caráter expressivo. O que é o caráter expressivo? É a cara que a música tem. É o que? A música melancólica? É uma alegreta, uma música alegre? Então é a cara que a música tem. Então a gente chama de caráter expressivo. E aí a gente também tem a estrutura musical, que tem a ver com a forma, como é que essa música é estruturada, né? Ela tem repetições, ela tem frases, como é que ela é estruturada, né? Que tem contraste, tem essa parte também, e tem a parte de notação musical, que é o que a gente mais trabalha quando a gente aprende música, né? Que tem muita característica no ensino formal, essa notação musical, que é a leitura e escrita. Só que nesse caso aqui, eu não tô falando necessariamente de partitura, mas é uma notação musical de diversas formas que você pode escrever. Porque a notação musical, gente, nada mais é do que um registro do que se ouviu, do que se executou, não é verdade? A notação musical serve para isso, a escrita musical serve para isso, para você registrar o que foi executado ou o que você criou. Então, por isso que notação musical a gente pode trabalhar com os alunos de diversas formas, não tem esse grande rigor de ser uma leitura de partitura, de ser do jeito tradicional, até porque a gente está dando os primeiros passos, né? Essa aula de música ainda ela é muito lúdica, porque a gente está tratando de crianças, e nesse caso aqui, primeiro e segundo ano, tá bom? Então vamos lá. Você, prof, você vai trabalhar esses eixos, e o que vai mudar de uma série para outra é o grau de dificuldade, como eu falei. Agora, o que é super legal disso é porque como é que você vai trabalhar a altura?
Isso é de liberdade do professor, tá? Como é que você vai trabalhar a altura? Como é que você vai trabalhar a intensidade, timbre? Como é que você vai trabalhar a duração? Então aí já é um outro assunto que a gente vai falar de elaboração de atividades, tá? Aqui a gente tá falando só dos temas e dos conteúdos, tá bom? Mas eu vou chegar lá no primeiro e segundo ano, que é necessariamente que você tem que trabalhar. Por exemplo, isso é muito legal, a parte do currículo, ele ainda estar sendo estruturado, porque isso dá liberdade para você e para mim trabalhar esses eixos, esses temas de uma forma muito livre, de uma forma em que eu me sinto mais confortável, que eu domine mais ou que você domine mais. E isso é maravilhoso. Porque quando você tem um material didático e você tem que trabalhar dentro daquele material didático, você, professor, fica um pouco assim preso ali, engessado naquilo ali, né? E quando a gente não tem, isso dá um pouco mais de liberdade para o nosso trabalho, tá? Lembrando sempre que a atividade que você vai trabalhar para você ensinar esses temas é sempre de uma forma muito lúdica. Aí já entra outras metodologias, né? Partindo do corpo, partindo do movimento, partindo de exploração sonora, partindo de contextualizar tudo isso. Então, não é tão simples assim. Existem outros critérios que são importantes que a gente vai trabalhar também, né? A forma como vai trabalhar. Mas aqui hoje a gente está tratando do que vai trabalhar, certo? Então, anota aí. Primeiro e segundo ano. Duração. Não vou falar hoje de caráter expressivo, não vou falar de forma, não vou falar de notação musical. Hoje eu vou tratar apenas dos materiais sonoros, que são dos parâmetros do som, que é a altura, duração, intensidade e timbre. Isso aí a gente vai trabalhar a vida toda. O que vai mudar de um para o outro é a profundidade que a gente vai trabalhar esses temas, tá? Então, vamos lá. Primeiro e segundo ano, como as idades são muito próximas, não vai mudar tanto as atividades assim. E os conteúdos, tá? Eles vão ficar muito próximos. O que vai ficar a seu cargo, professor, e ao seu olhar é como a sua turma ela vai se comportar, porque cada turma é de um jeitinho, né? Então você vai ver, algumas turmas elas aprendem mais rápido, desenvolvem mais rápido, outras não, cada uma tem o seu tempo. É porque a gente trabalha as pluralidades dentro de uma sala de aula, né? A gente tem que ter esse olhar no individual e tem que ter o olhar no coletivo, né? Que é o desafio de todo professor. E professor de música não é diferente. Então, primeiro e segundo ano, os conteúdos, eles ficam muito próximos, tá? Então, eu separei aqui e já juntei os dois, porque eles praticamente não têm diferença um do outro. Então, vamos lá. De duração. O que você trabalha de duração primeiro e segundo ano? Você vai trabalhar ali sons longos e sons curtos. Trabalha bastante som longo e som curto, tá? Para ele reconhecer esse som, para ele demonstrar esse som. E aí você vai trabalhar também silêncio, tá? Então você pode trabalhar som longo e som curto através do movimento e o silêncio também através do movimento. E dentro de duração você vai trabalhar ali os modos rítmicos. O que são os modos rítmicos, Janine? É todas as variações rítmicas que tem. O pulso, o apoio, o ritmo real. Só que você vai trabalhar tudo isso separadamente, tá? Então você vai pegar uma música e, que agora a gente vai trabalhar só o apoio. Eu trabalhei só o apoio. Tem várias aulas aqui que eu mostrei como você variar esses ritmos, tá? Aqui eu vou trabalhar só o ritmo real. Aqui eu vou trabalhar só o pulso. E aí, no segundo ano, você já pode querer começar a trabalhar um pouquinho de contratempo. Mas, gente, pulso, ritmo real, apoio. Você pode trabalhar com palma, pode trabalhar com o instrumento que você tiver, pode trabalhar com bola essas bolas mesmo, né? Bola de tênis. Pode trabalhar também com o corpo, já falei com o corpo. Pode trabalhar com colher de pau. Se tiver o seu próprio instrumento, trabalha com o instrumento. Só que no quesito de duração, que você vai trabalhar no primeiro e no segundo ano, é isso. Som longo e som curto, silêncio, modos rítmicos, e aí vai ter tudo dentro de modos rítmicos, tem pulsação, apoio, o ritmo real e o contratempo, talvez no segundo ano, tá bom? Anotou aí de duração o que você vai trabalhar? Beleza. Agora vamos pro próximo, altura. Primeiro e segundo ano, vai trabalhar bastante os extremos da altura, tá? Então, trabalhei bastante. São bem agudos e são bem grave. Bem agudo e bem grave. Então, eles vão o quê? Vão acabar reconhecendo aos poucos essas sonoridades de agudo e grave, de agudo e grave. Pode fazer isso com o corpo. Agora quando eu tocar no agudo, vocês vão levantar. Quando for grave, for abaixar, pode ser assim também. As formas de trabalhar, as atividades de trabalhar são diversas, tá bom? Então vamos focar aqui nos temas. Outro tema também dentro de altura que você trabalha primeiro e segundo ano
é o que? A direção sonora, então subidas e descidas. E aí é muito interessante você trabalhar aqui a flauta de êmbolo. Então trabalha aqui, né? Aquela flautinha de êmbolo. Então, essa questão de subida e descidas, só que isso tudo muito num campo muito amplo. Lembrando que eles estão descobrindo agora essas sonoridades de reconhecer, de escrever, de representar, seja lá como for representar. Então é por isso que você vai trabalhar dessa forma, tá? Com bastante amplitude, tá bom? Que você vai trabalhar também dentro de altura. Conceito de grave, médio e agudo. Então aqui você já pode trabalhar grave, médio e agudo. E grave, médio e agudo você pode trabalhar de diversas formas. Pode fazer com bandinha rítmica, pode fazer também com o corpo. Já pode colocar aqui um monossolfa bem só de 3 alturas para eles poderem descobrir essas alturas. Então, tudo isso dentro de esses conceitos, tá bom? Grave, médio e agudo. Trabalha bastante isso com primeiro e segundo ano. E aqui também você já pode trabalhar os gráficos, tá? Eles já podem escrever esse médio, agudo e grave. Eles podem registrar isso de alguma forma, né? Pode registrar com desenho, você pode registrar por cores. Por exemplo, uma atividade que funciona bastante é você trabalhar esse médio, grave e agudo relacionado às cores. Por exemplo, o grave vai ser 3 tons de azul. O grave vai ser um azul escuro, o médio um azul médio e o agudo um azul clarinho, entendeu? Então você pode relacionar as cores, pode relacionar também a tamanhos, né? O que for grave é um desenho grande, quando for agudo, um desenho pequenininho, ou vice-versa. Aí você pode trabalhar esses gráficos de diversas formas, sempre dentro do lúdico, tá bom? A forma de grafar, de escrever, como eu falei para você, notação não é nada mais, nada menos do que uma representação gráfica, um registro do som que estava acontecendo ou do que foi criado, tá bom? Então, quando você for para os gráficos, é isso daí. Ou eles vão escrever esses gráficos, ou eles vão interpretar, ou vão ler, vai por aí. Bom, vamos lá. Timbre. O que você trabalha com timbre primeiro e segundo ano? Primeiro e segundo ano, você vai trabalhar os timbres corporais. Trabalha bastante o timbre corporal, timbre que tem no peito, timbre da palma, coxa, estalo, boca. Tudo isso aqui é timbre. Então você vai trabalhar bastante os timbres corporais e os timbres vocais, tá bom? Então você pode contar uma história, sei lá, a história do rato, quando for a voz do rato, você faz uma voz diferente. Quando for a voz do cachorro, o cachorro tem um outro timbre de voz. Então você pode trabalhar bastante e explorar timbres tanto corporais quanto vocais, tá? E instrumentais e do cotidiano. Então trabalha também os timbres instrumentais, né? Então você vai trabalhar ali timbres bem diferentes um do outro. Por exemplo, o timbre de um triângulo e o timbre de um tambor. Tá bem diferente, né? Tanto é que o triângulo é agudo e o tambor é grave. Então você trabalha isso daí também. E os timbres do cotidiano, tá? O timbre da mesa. Aí você vai para a exploração sonora. O timbre do copo, né? O timbre da tampinha é outro tipo de som. E aí você vai explorando essas sonoridades. Você pode fazer um projetinho, por exemplo, dos timbres do cotidiano, né? Qual que é o timbre que tem nos utensílios de cozinha? Qual que é o timbre da panela? E o timbre da panela grande é diferente do timbre da panela pequena? Vamos ver os timbres das colheres. Então a gente tem aqui colher de pau. Colher de pau tem um timbre. Colher de metal tem outro timbre, é tudo colher, mas tem timbres diferentes. Vai usar os mesmos elementos, só que tem sonoridade diferente. Por exemplo, um monte de panela, aí vai descobrir quais são os sons que as panelas têm, por que são diferentes, das colheres, dos copos de plástico, copo de vidro, copo de metal. Entendeu? Então são timbres do cotidiano. Isso aqui que eu dei pra você só foi uma ideia dessa exploração de elementos da cozinha. Mas você pode fazer de N formas. Tá? E dos instrumentos mesmo, que já falei. Confecção de instrumentos. Então, você trabalha com primeiro e segundo ano, confecção de instrumento é maravilhoso para você trabalhar essa questão tímbrica, construindo os instrumentos. Aí tem vários instrumentos para você construir, né? Dá reco-reco para você construir de conduíte. Que mais? Dá para você construir vários beliscofones. Dá para construir, deixa eu mostrar aqui o molho de tampinhas, vou mostrar para vocês aqui. Esse molho de tampinhas, que dá para construir também, né? Aí tem essa sonoridade de chuva. Então, instrumentos e recursos sonoros, principalmente para o primeiro e segundo ano, faz parte
desses conteúdos que precisam ser trabalhados, tá? E você pode fazer também famílias de instrumentos, trabalha aí as famílias de instrumento, orquestrinhas, bandinhas, faz arranjos diferentes. Então tudo isso está trabalhando timbre e você trabalha também primeiro e segundo ano. Olha só a infinidade. Então, prof, se você não sabe o que trabalhar, você fala, meu Deus, aula de música e não sei o que trabalhar com os meus alunos, essa aula de hoje aqui ela é imprescindível. Anota tudo, porque isso aqui vai te dar um direcionamento muito bacana para não te faltar ideia, não te faltar como você vai trabalhar na sua aula de música, tá? E, por último, vamos falar aqui da intensidade, né? Então, intensidade, a intensidade já não tem tanto que você trabalhar, tanta variedade, mas você vai o quê? As variações, então você vai trabalhar aí o forte e o fraco, é o básico. Então, trabalha bastante esse forte e fraco no primeiro e segundo ano, as amplitudes de forte e fraco e as indicações básicas de dinâmica. Então, essas indicações de dinâmica, que é o crescendo, diminuendo, que tem os acentos, você pode trabalhar também os básicos, que é pianíssimo, piano, né? O som que é suave, o som mais forte, né? Então, essa questão de dinâmica você vai trabalhando aí aos poucos com os alunos e aí também você pode trabalhar para eles reconhecerem, para eles explorarem, para eles representarem. Então, tudo isso você pode trabalhar dentro de performance quando eles vão performar. Como é que vai trabalhar? Janine, mas você fala de performance? Eu não entendo muito bem quando você fala de performance. Performance é tudo que eles vão representar, o que eles vão mostrar como eles fizeram, certo? Então, a performance é a apresentação, é o show. Então, se você está trabalhando intensidade, e aí, por exemplo, e aí veio, né, o vento na floresta, e aquele vento, estou contando uma história sonorizada, e aquele vento estava muito forte, era um vento muito intenso, eu estou trabalhando aqui intensidade, mas depois o vento foi ficando mais fraco, ficando cada vez mais fraco, eu estou trabalhando intensidade com seus alunos, então toda essa performance, como eles vão representar isso, é importante também que eles entendam, né? E que façam esse trabalho, tá? Então, só voltando aqui, gente, vou fazer uma grande revisão aqui para você não perder nada, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro e segundo ano, duração, sons longos e sons curtos e silêncio. Modos ritmos, vai trabalhar pulso, apoio e ritmo real. Altura que você mais tem coisa para trabalhar. Então, você vai trabalhar os planos extremos de altura, né? Super agudo e super grave. Vai trabalhar a direção sonora também, subidas e descidas, isso de uma forma muito ampla. Vai trabalhar também o conceito de grave, médio e agudo. E vai trabalhar também os gráficos, né? Você vai representar tudo isso de alguma forma. Aí no timbre, os timbres são timbres corporais e vocais, que você pode trabalhar com seus alunos, instrumentais e do cotidiano, dei vários exemplos aqui, e de instrumentos diversos. Aí, ó, o mundo não tem limite, tá? Confecção de instrumentos, mostrei aqui o molho de tampinhas, isso é um dos, mas eu nem tenho como te mostrar tudo que eu tenho já aqui construído, porque eu gosto muito de trabalhar a construção de instrumentos. Trabalho também família dos instrumentos com os alunos. Por exemplo, você pode trabalhar também a família das flautas. Então, você pode ver que tem vários tipos de flauta. A gente tem flauta de êmbolo, a gente tem a flauta doce, a gente tem a flauta transversal. Tá trabalhando o timbre, tá trabalhando também a família dos instrumentos. Vou falar dos instrumentos de corda. Então, trabalha isso com os alunos, né? O instrumento de corda, por exemplo, o violão e o violoncelo. São os dois instrumentos de corda, mas eles têm, o som deles é igual, é diferente. Aí você vai trazer essa exploração, né? E bandinhas, né? Trabalha bastante bandinha com esses alunos. E intensidade, você vai trabalhar essas variações de intensidade e indicações básicas de dinâmica. Então, básica é desde lá do iniciozinho. Então, o que você trabalha ali? Crescendo e decrescendo e uns apoios, né? Aquelas marcações. Acento, na verdade é acento, quero dizer, não é apoio não. Acento, que você trabalha também e também é uma indicação de intensidade. Certo? Gente, ficou claro para vocês aqui os conteúdos que são principais, que são esses que são primordiais na hora de fazer tantas escolhas, para onde que você vai? Então vai para isso. O primeiro passo vai para as propriedades sonoras. Só que em propriedades sonoras aprofunda um pouco mais. E o que você trabalha no primeiro e no segundo ano foi isso que eu mostrei aqui para vocês. Eu espero que tenha ficado muito mais claro para você, principalmente para o teu planejamento, para ficar mais fácil na hora que você vai fazer as suas escolhas do que você vai ensinar aí para os seus alunos. Tá bom? Vou ficando por aqui.
Um beijo grande para vocês e a gente se vê. Até a próxima. Tchau!